E aí, Fala, Danilo. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? boa noite, tudo bem, vocês? Vocês, né? Você e vocês. Não, Todo somos um mundo. time, temos um time todo preparado, inclusive, ó, tá todo mundo muito animado com sua presença aqui hoje, Oh, certo? legal. É muito bacana. E tava batendo um papo aqui com a turma, justamente que, assim, a gente vai falar sobre paredes de concreto, mas muito mais importante do que isso é o porquê adotar esse método construtivo. E aí a gente passa por uma série de temas, como industrialização, produtividade, gestão de obras, e falando que, assim, nesse período crítico que a gente está passando agora, a construção civil é de fato o setor motriz da economia. Então a gente de Sim, fato tem que se posicionar e ter uma força muito importante nessa retomada das atividades aí, porque esse ano, né, muitos especialistas estavam dizendo no começo, antes de tudo isso acontecer, é o ano de retomada da construção civil, 2020 é o ano do boom de novo da construção civil, e aí agora não quer dizer que não seja, mas pode ser que vão mudar as variáveis e a gente vai ter que se adaptar nesse cenário. Então, Danilo, sim. para Construção. começar, Vai lá, vai lá, vai lá. agradecer demais a sua presença aqui. Eu acho que você dispensa apresentações, então o microfone é seu aí para a gente Oh, começar esse papo. eu que agradeço o convite. Para mim é um prazerzaço nessa quarentena aí. Eu acho que eu fiz uma live minha. O resto eu tive a honra de ser convidado aí para mais de 10, 12. Eu perdi a conta aí e fico muito grato com isso. É um papel nosso aqui levar conhecimento. Falando especificamente da parede de concreto ou de qualquer outro sistema construtivo industrializado, a gente tende a ter um preconceito, e esse preconceito é causado pela falta de conhecimento. Então, um dos nossos propósitos aqui é levar conhecimento para eliminar o preconceito. Você estava dizendo aí que a economia, a construção civil é muito importante na economia, sem dúvida. No Brasil, eu não sei quantos por cento representa do PIB nacional, mas acredito eu que seja mais de 30%. No mundo, é mais do que 14%. Então, a construção civil é responsável por ajudar de uma maneira muito grande a roda da economia girar. Sim. Então, no mundo, inclusive, é maior que algumas indústrias famosas, como a indústria automobilística, como a indústria de óleo e gás, por exemplo, a construção civil. Então, ela representa, assim, quando a gente investe em construção civil, investe em capacitação, investe em mão de obra, em moradia, infraestrutura, tudo isso vai fazer com que a economia gire. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Sim, Bom, quero agradecer o convite nós aqui. que agradecemos. E é um prazer, mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Danilo Lorenzeto, sou engenheiro civil, sou gerente de projetos. Eu sou formado em engenharia civil pela Universidade Estadual Paulista, lá no campus de Ilha Solteira, sou da turma de 2008. Então, esse ano vai fazer aí 12 anos de formado. E Muita obra, também muito concreto por esse caminho aí. tem um pouquinho aí, tem um pouquinho. 250, um pouquinho mais de 250 mil metros cúbicos de concreto armado. Um Caramba, pouquinho mais. legal. É, até engraçado uma história, vou contar uma história rapidinho aqui. Sim, Uma vez, a galera aqui na internet, eles não tem muito filtro, né? Então, às é. vezes, vem e parte para o embate mesmo, né? Vai e pergunta e tal. E uma vez um cara me perguntou o que me credenciava a ser um especialista em parede de concreto, já que não existia especialização em concreto. Aí eu tive que falar para ele que tinha aí esses 250, um pouquinho mais de 250 mil metros cúbicos de concreto Mostrava o armado. tanto de bota que já foi gasta nos canteiros, mais de, sei lá, mais de 30. E Danilo, para a gente começar, assim, você fez um link legal aí com até construção no mundo e Brasil. E se a gente se espelhar muito o que o pessoal faz lá fora, a construção ela acontece de uma forma diferente. E Sim, aí, porque métodos, né? Tem a questão de cultura também. E a gente vê, né, ao longo desses 10 anos aqui no Brasil, até um pouco mais, essa tendência da tecnologia, né, cada vez mais ingressar nos métodos construtivos, na maneira da gente executar nossos processos. Inclusive, você trouxe uma diretriz bacana aí, falando que você é gerente de projetos. Eu também sou, e assim, realmente muda toda a ótica que você tem quando você olha para a construção, porque você de fato entende que é uma dinâmica sistêmica, são vários fatores que você tem que estar gerenciando, controlando ali. E aí a gente entra no tema de industrialização, que é de fato construção é uma indústria.
né? E pensando na indústria da construção para a gente ter maiores resultados e melhores resultados, até porque isso move economia e tudo mais, a gente tem que visitar os nossos processos, né? E aí, quando a gente visita os nossos processos, quando a gente pensa em industrialização, a gente está falando de inserir tecnologia, mecanizar algumas atividades. Como que você vê essa bandeira de industrialização na construção civil e a importância disso? Tá, vamos lá. Primeiro ponto, a industrialização chega em qualquer setor para poder melhorar a produtividade. Então, a ideia é produzir mais com menos recursos e produzir melhor, com melhor qualidade. Há um dado, isso não é um problema do Brasil, a gente costuma avacalhar um pouco o Brasil, mas há um dado que a indústria da construção civil no mundo, ela só ganha em produtividade para a indústria da caça e da pesca. Ou seja, ela não deveria nem ser chamada de indústria. Isso é um relatório de fevereiro de 2017 da consultoria McKinsey. Então, se eu pego duas áreas bem tradicionais para fazer a comparação, construção civil e a agroindústria, são áreas tradicionais, são áreas de culturas bem enraizadas, e comparo a evolução da produtividade dela nos últimos 30 anos, eu vejo o quanto que a agroindústria, o agrobusiness evoluiu e o quanto a construção civil continua engatinhando. Mas isso é um problema no mundo. Então, que existam métodos e sistemas construtivos diferentes no mundo. Por exemplo, se eu vou nos Estados Unidos, é muito wood frame, muito steel frame, e aí a galera pode me perguntar, Danilo, mas lá é steel frame, é wood frame, mas eu chego lá no canteiro, a galera tá serrando a madeira, tá cortando aço, ainda falta um avanço de industrialização, a parede não está chegando pronta lá. Então, esse é um primeiro processo. Olhando especificamente para a indústria, e aí eu comparo o sistema de industrializado mais famoso do mundo, que é o sistema Toyota, e é lá que começa com a ideia do Lean Manufacturing, e o Lean Manufacturing tem coisas assim, produção em escala, tudo bem, beleza, mas pensamentos simples. Pensamento enxuto, perfeito. Pensamento simples. E aí eu traduzo isso para os processos, no nosso caso, na construção civil, e deixo os processos mais claros e o pensamento mais simples. E aí eu tenho diversas maneiras e diversas formas de eu aplicar princípios de industrialização em qualquer tipo de obra. E aí eu vou parafrasear eu mesmo aqui, uma frase que a galera adora, que eu fico falando toda hora, que imaginem a gente, existem projetos no mundo desde que o mundo é mundo. Tem lá as pirâmides do Egito, as muralhas da China. E há 4.700 anos atrás, as pirâmides do Egito foram construídas colocando um bloco em cima do outro. E até hoje eu construo colocando um bloco em cima do outro. Então, está na hora de eu pensar. Atividade de conversão que ninguém nunca visitou. Melhora o fundo, mas não melhora a ponta, né? Aquela mesma atividade de sempre a produtividade humana, né? É o trabalho, é homem-hora ali que você gasta para de fato ter as suas atividades de conversão. Exatamente. E também, quando a gente fala em tecnologia, ou a gente fala em inovação na construção civil, ou a gente fala em industrialização, a galera já acha que vai chegar, vai abrir do céu assim, cair um robô da NASA e vai começar a fazer um monte de coisa. Não. Vamos voltar lá no princípio básico. Redução de etapas, pensamentos simples e aumento de produtividade, por consequência, aumento de controle. E aí, quando eu aumento o controle, eu aumento a assertividade do resultado, principalmente no que tange a gerenciamento de escopo, custo, tempo e qualidade. Sim. Isso é fundamental para qualquer tipo de empresa, não só da construção civil. Porque o cara quer saber quando ele vai terminar a obra, ele quer saber quanto vai custar a obra e se a obra está bem feita. Então, sim, basicamente, é isso. Então, se eu alinho tudo isso, eu tenho processos mais bem definidos, um escopo mais bem definido, um prazo mais assertivo, um custo mais assertivo, ele se torna sucesso do seu empreendimento. Ele se torna competitivo e melhor do que o concorrente que não faz isso. Exatamente. Então, o princípio básico, o porquê da industrialização? Porque eu quero ser melhor que o outro, não só falando assim, não por demérito do outro, mas sim, é porque eu quero ser melhor. Eu quero se nivelar pela performance, exatamente. Exatamente. E se você tem mais performance, e aí, Danilo, eu queria só botar um contexto aqui, que a galera que está acompanhando, foi muito legal você ter trazido esse conceito do Lean,
Porque a gente tem, quando começou esse processo, a gente acelerou também essa transmissão de conteúdo digital e estamos trazendo vários especialistas aqui. E tivemos um especialista falando de Lean Construction, né? Ele que inclusive trabalhou com o Cosquela, que foi o pai do Lean Construction, é o Sérgio Kemmer. Meu amigo. Pô, gente boa demais, estava aqui com a gente batendo um papo e assim, ele trouxe esse conceito, cara, muito, muito, muito rico, porque na verdade ele conseguiu trazer para a aplicação prática desses conceitos, né? Porque de fato fica muito no campo da teoria. E como você aplica? Tem uma vertente de mercado que está indo nessa direção. E aí, pegando um gancho do que você falou, quando você aplica esse gerenciamento, e aqui no Engenharia de Alta Performance, a gente olha a gestão de obras em 4 pilares: prazo, custo, qualidade e segurança. O sucesso do seu empreendimento, de fato, ele só vai acontecer se você tiver um sucesso no gerenciamento e no resultado desses 4 pilares, né? Um em detrimento do outro, a conta não fecha, você tem um problema para você gerenciar depois. Sim. Então, quando você, de fato, consegue gerenciar esses 4 pilares, aplicar as metodologias e as ferramentas, você tem performance. E com isso, você consegue ser mais competitivo até no preço. Porque você reduz o preço de conversão ali das atividades, você economiza, você tem menos desperdício, mentalidade Lean. Você consegue ser mais competitivo no mercado, né? Quando eu tenho uma evolução da minha maturidade operacional, porque o pequeno e médio construtor, ele está no bolo da galera que sempre fez igual e sempre deu certo. Exatamente. Mas num cenário altamente competitivo, se ele não fizer melhor, não adianta. Então, ele precisa ter maturidade operacional. Então, ele precisa entender que isso é importante para ele ganhar mercado, senão ele não vai sobreviver. Isso é fato. Eu tive a oportunidade de conhecer o Sérgio em outubro do ano passado. Eu dei uma palestra lá em Floripa, no Construir, no dia 4 de outubro, e foi sensacional. Foi um dia sensacional, onde a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia e conversar bastante sobre o assunto. Ele é fantástico, um cara, um profissional incrível nessa área do Lean, então, levanta a bandeira mesmo, aplicou, teve cases em empresas interessantes como a Serroli Engenharia, que de fato é uma empresa referência na aplicação do Lean em processos de obra, e o Sul nem se fala, né? Assim, o que eles estão fazendo lá, inclusive, a gente está tentando trazer o pessoal lá da Embraed, que está fazendo aquele prédio lá em Balneário Camboriú, que é o maior prédio do Brasil. O maior prédio de parede de concreto lá, o maior prédio de 50 andares em Parede. Pô, é isso. E a gente já começa até a entrar na tangente aí desse nosso tema, porque a gente falando de performance, a gente falando de fato, escolher os melhores caminhos, a gente tem que buscar alternativa, porque, de acordo até com o que você falou, do método tradicional, a gente não consegue atingir esse resultado acima da média, né? E aí surge a questão da parede de concreto. E aí confessando para você que assim, até o próprio método, analisando nessa ótica da parede de concreto, foi você que despertou no time aqui. Porque a gente falou, poxa, que legal que você... Porque não é só mais um método construtivo. Se você analisar pela ótica de performance, produtividade, escala, a conta fecha e muito bem, né? Então, como que você vê a escolha da parede de concreto nesse processo de performance aí da construção civil? Tá. Antes de mais nada, quero mandar um alô para minha parceira de palestra e companheira da minha comunidade lá do Reacelere, para Michele Moore aqui. A gente vive fazendo umas lives juntos. Que legal! E a gente agora participa, a Michele Moore, engenheira de inovação e tecnologia lá de produto da Auto QI, está aqui acompanhando a gente. Valeu aí. Então, Michele, fica atenta aí que vamos entrar em contato então. Se topar, vai aparecer na live aqui com a gente também. Boa, a gente está numa comunidade bem legal agora que chama... Que legal, como é, Danilo? Fala um pouco pra gente aí. A Reacelere, somos ali 5 inconformados, inconformados no bom sentido, claro. De querer a mudança. Sim. E cansados de sempre ver o mais do mesmo nessa galera e tal. A gente ali, todo mundo tem skin in the game, é a pele no jogo mesmo. E aí a Michelle até colocou aqui, @Reacelere. E é uma comunidade que tem o intuito de colaborar, gerar conhecimento, gerar networking. Então, agora, nesse primeiro momento, a gente está fazendo muito conteúdo. Então, se você for lá, o Instagram é praticamente um blog. Todo dia tem um post e esse post é quase que um artigo. Então, você aprende muito, muito em cada post. Vale a pena aí a galera seguir aqui, ó. Sigam o Reacelere. Já vi uma sinergia grande com o nosso propósito. É isso aí também. Essa é a ideia do Engenharia de Alta Performance, que já existe, na verdade, há 4 anos. E nesse ano a gente
começou com cursos presenciais, né? Também com a galera que inconformada em trazer um pouco desse conceito. E agora a gente falou, não, vamos digitalizar esse processo. Foi até antes dessa questão É da pandemia. importante. É interessante. Uma coisa que sempre me incomodou e incomoda um pouco a gente lá da nossa comunidade é o seguinte, que se tinha aquela piada idiota que era um engenheiro que formou e virou Uber, agora ele virou Sim, engenheiro de Instagram. exatamente. E aí ele virou Exatamente, cara. engenheiro de Instagram. E a gente se Exatamente. preocupa com o conteúdo Sim. que chega Todo para a mundo é galera. especialista em obras, qualquer curso, todo mundo agora ensina você a virar um maior. E assim, É, tem que tomar cuidado com isso, né? É isso que a gente se é, posiciona bem e a gente tenta buscar exato esses links com, como você falou, skin the game, walk the talk, o cara que está ali fazendo acontecer mesmo e pode trazer um conhecimento até com a bagagem que a prática é importante, mas uma teoria bem fundamentada é importante sim, também. fundamental, fundamental. E aí a gente quer dar um passo além disso, que é colaborar com o conhecimento, mas unir pessoas com o mesmo propósito de Perfeito, mudança e cara. gerar transformações de maneira significativa. E Que aí legal. sim. Então, é um excelente Pô, projeto. bacana, excelente projeto mesmo, gostei muito. Muita sinergia com o que a gente faz aqui. Acho que depois vamos conversar aí para a gente ver Beleza, possibilidades. claro. Viu? Agora, voltando aí na sua Vamos. pergunta, na parede de concreto e a alta performance. Bom, a parede de concreto aqui no Brasil, ela foi impulsionada basicamente pelos programas governamentais, pelo PAC no começo aí, Programa de Aceleração, e depois, em Sim. 2009, o Minha Casa Minha Vida, que há uma necessidade de se produzir habitação em larga escala. Aí Primeiro puxou o carro ponto, também, né? Que é um setor que gera uma demanda grande para o mercado da construção. não, absurdamente. Então, tanto a infraestrutura e obras Sim, públicas, sim. etc., mas os programas governamentais impulsionaram isso. Existe Uhum. parede de concreto desde que, sei lá, que o mundo é mundo. Tem uma patente do Thomas Edison, um cara pouco famoso, Uhum. de 1908, lá em São Pittsburgh, em New Jersey, se eu não me engano, e as construções que ele fez em parede de concreto estão lá até hoje, por sinal. Mas, sei lá, Brasília inteira é fabricada em parede de concreto. Uhum. É, eu tenho a questão do concreto aparente em casas de alto padrão, o aspecto visual que a galera gosta, que alguns arquitetos gostam, na verdade, alguns amam, outros odeiam, sei lá, a vida inteira a gente tem. Mas com a necessidade de se produzir em larga escala, e aí depois do avanço um pouco em alguns países, principalmente aqui na América Central, América do Sul, Colômbia, Chile, Peru e México, se vê a necessidade de se fazer em larga escala aqui no Brasil. Sim. Então, aí começa a imaginar. Quando compara uma indústria do carro, de uma indústria, qualquer tipo de indústria, a gente faz o produto na indústria e depois entrega para o cliente, esse produto sai de lá. A construção civil off-site, tanto pré-moldado, pré-fabricado, quanto steel frame ou wood frame, a construção modular, o que a galera da Tec Verde faz, o que a galera da Brasil ao Cubo faz muito bem feito, por sinal. Sim. Vamos fazer uma live É com uma eles coisa aqui, a galera da Brasil ao Cubo. e se aproxima, meu amigo lá, o Ricardo Alexandre, brother, Bacana. se aproxima dessa questão da indústria, de fabricar e levar. Só que aí a gente tem também um aspecto logístico. A parede de concreto, ela traz todos os aspectos da industrialização, porque ela reduz etapas, só que a pista da produção é o próprio canteiro, porque é Sim. parede de concreto moldada em loco. In loco. Então, eu moldo as paredes e lajes das unidades habitacionais no local definitivo. Só que eu reduzo drasticamente as etapas. Então, no sistema tradicional, eu teria lá pilar, viga, Sim. laje. Aí eu tenho que controlar, então, forma, pilar, viga e laje, concreto, pilar, viga e laje, armadura, pilar, viga e laje. Aí eu tenho alvenaria de fechamento. Eu tenho que controlar a alvenaria, tenho que controlar a mão de obra, tenho que controlar a argamassa de assentamento, que por sua vez eu tenho que controlar cimento, a areia, o ligante e a água. E depois eu tenho as instalações embutidas, depois eu tenho o chapisco, emboço e reboco, que eu tenho que controlar de novo a mão de obra e controlar esses materiais. Exatamente. Então, sei lá, são 10, 12 itens a serem controlados. Quando eu coloco em grandes quantidades, esse controle é muito importante. Sim. Então, porque 100 reais vezes 1.000 casas, ou vezes E a 500, chance 50 de mil, variação é 100, também, né? Porque você está falando isso ao longo de uma obra com várias unidades, você pode gerenciar bem aqui, mas lá na frente desandou, então a chance desse descolamento da curva crescer é grande com isso.
Se você chegar para um cara que faz uma obra convencional, vou ser bem sincero, bem claro, a galera conhece meu estilo de comunicação aqui. Se você chegar para um cara e falar assim, quanto você gastou de areia na sua obra? Quanto você está gastando? Ele não sabe, você vai saber quando terminar. Então, isso é um fato. É um controle complexo. Agora, na Uhum. parede de concreto, eu tenho basicamente, primeiro que é parede de concreto armado, então tem o Sim. aço, e as armaduras são compostas por telas eletrossoldadas e reforços com barras de aço ali nos vãos, tanto na horizontal, na vertical, na diagonal, nos respaldos e em algumas situações específicas, Sim. dependendo aí do projeto arquitetônico e da situação. Depois eu tenho uma forma, eu tenho antes da forma eu tenho as instalações embutidas, então eu tenho uma infraestrutura de instalações elétricas, hidráulicas, eletrodutos, caixinhas, então eu não coloco fio, mas eu posso hoje já concretar com fio no lugar, mas na grande maioria não concreta. Eu tenho ali os kits de hidráulica e sistemas hidráulicos. Aí eu venho com a forma, monto a forma, é uma forma única que perfaz todas as paredes da unidade, mais as lajes, pode fazer 2 unidades, mais o hall, escada, se for um predinho ali, tipo MRV, térreo mais Sim. 3. Eu posso ter essa forma para fazer o pavimento inteiro, se eu quiser, mas a diferença, e aí depois eu venho em concreto. Então, meu trabalho é Perfeito. armadura, instalações, desmontagem, montagem da forma e concretagem. A diferença é que a gente faz isso uma vez por dia. É isso, a produtividade é absurda, É, porque já é 90% estrutura das e vezes, vedação, né? Assim, ao mesmo tempo. Eu não vou precisar você já rebocar. faz tudo, não precisa rebocar, já vedou, já está tudo ok. E aí eu O, tenho. Pode falar, pode falar. Não, e outra coisa, o controle de qualidade disso, você tem, assim, o controle de qualidade, como você falou, uma vez por dia, para você fazer um prédio desse, você consegue padronizar a qualidade de todo o material que está sendo alocado ali, né? Inclusive, e gerenciar os recursos também, né? Que a gente. Absurdamente. Primeiro porque, ó, vamos pensar, vai, sei lá, 18 metros cúbicos de concreto? É 18 metros cúbicos. Não é 18,5 e não é Sim, 17,5. Vai 18 metros cúbicos, porque o sistema é industrializado. Eu sim. reduzi a grande quantidade de etapas e eu construí de tal forma que eu consiga saber exatamente a quantidade de recursos que aquelas tarefas vão consumir. Então, recursos, para quem não entende, ou não está entendendo, é material, mão de obra e equipamento. Então, Perfeito. a gente sabe exatamente quanto aquilo vai consumir. E se eu sei exatamente quanto vai consumir, eu sei Quanto quanto vai custa. gastar e quanto É. gerencia. E Só um Danilo, detalhe, só sim. antes te cortando já. Não, A gente imagina. consegue fazer uma casa por dia, Sim, por forma, 90% das vezes. Não é 100% das vezes. uhum, Porque a gente depende ainda, isso são em condições normais de temperatura e pressão. Então, a gente tem ainda, sei lá, chuva, a gente tem ainda mão de obra, a gente tem déficit ou deficiência do fornecedor. Então, o concreto vai, a bomba vai fazer um bombeado em outro lugar de manhã, uhum, atrás, etc. sim. Então, uma conta coerente para a gente fazer no cronograma, isso é uma coisa que eu só ensino no meu curso e só ensino na consultoria. Hein? Ó, A gente aproveita vai aí, galera. fazer, a gente faz essa conta de uma vez por dia por forma, 90% das vezes. Então, no ano que eu tenho ali 10, 11 meses úteis, mais 20 dias úteis por mês, basicamente a gente vai Sim. concretar de 200 a 220 unidades por ano por forma. Se houver a necessidade, então, de eu fazer mais do que isso, eu preciso de mais uma forma. Então, vai uma dica aí para a galera. Cara, que bacana. E só para a galera também se ambientar em relação ao concreto, né? Um dos aspectos principais aí que você precisa estar atento é o seu fornecedor, sua concreteira que vai atender essa demanda aí, porque também é aí que você não pode falhar. Concreto autodensável, tranquilo, tem uma especificidade nesse concreto que vai na parede de concreto? Bom, primeiro ponto, o concreto autodensável comercial no Brasil, que é esse que a gente vê em todo boteco de concreteira aí, Uhum. ele não é um concreto de boa qualidade, porque ele é um concreto comercial. Sim. Então, os traços não estão afinados com a realidade de cada projeto, e isso é importantíssimo. Primeiro ponto. Só que acaba que a galera acaba vendendo um concreto muito fluido. E esse concreto muito fluido tem características de adensamento que atendem à necessidade da parede de concreto. Bom, a maioria das paredes de concreto, elas têm aproximadamente 10 centímetros de espessura. Se eu ainda tenho uma tela,
de armadura central, ainda tenho as instalações embutidas. Eu não posso vibrar. E eu concreto laje e parede ao mesmo tempo, é um sistema monolítico. Então, o meu concreto precisa ter fluidez e trabalhabilidade o suficiente para que ele preencha todos os espaços vazios da forma, inclusive ali debaixo das janelas, entre em todos os vãos, concrete, dependendo da situação, as escadas, que é uma complicada, e beleza. Então, é um concreto que ele tem um slump alto. Se eu for olhar e analisar a ótica do slump tradicional, é um concreto que tem um slump de 23, mais ou menos 2, às vezes até um pouquinho mais. Esse slump, ele tem que... esse concreto tem que estar fluido o suficiente, para mas ele ele não pode preencher perder todo. resistência. Exato. Porque, intuitivamente, o que a galera fala assim, o que eu deixo o concreto mais, abre aspas, mole? Coloca água. Mas se eu coloco água, eu perco a resistência. Se eu aumento a quantidade de finos, eu também perco a resistência. Então, essa trabalhabilidade ela é conseguida através de um aditivo, um superplastificante, hiperplastificante ou mega plastificante, normalmente colocado na obra um pouco antes do lançamento, para ele ganhar essa trabalhabilidade. Algumas empresas, algumas obras, talvez a maioria delas, e querem trabalhar exatamente com concreto adensável, e acham, na verdade, que quando trabalham com concreto adensável, elas utilizam o ensaio americano, que é o Slump Flow, que é nada mais, nada menos que o mesmo tronco de cone, o funil ali do slump, de ponta cabeça, e eu não faço os golpes, e eu tiro e meço o espalhamento. Então, esse concreto que dá aí um slump tradicional de 25, mais ou menos 2, ele dá um slump flow de aproximadamente 700 milímetros, mais ou menos 50 milímetros. E esse ensaio de slump flow é um dos ensaios para a gente entender se o concreto está com a trabalhabilidade legal. Então, é um concreto um pouquinho mais enjoado. E por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque é um ponto de atenção, porque assim, a escolha do método construtivo ela tem que estar atrelada com análise, um estudo prévio até de viabilidade e do objeto que você está, a sua obra em si, né? Porque é aí que você vai ter que adotar os padrões que são os padrões corretos para a execução daquele método construtivo. Não é simplesmente pega uma forma no mercado, pede na concreteira concreto autoadensável e vai estar ok. Não vai. Né? Não. Assim, o mercado brasileiro evoluiu bastante. Tem muita empresa e muitas concreteiras. Dificilmente a gente acha uma concreteira que não consiga fazer o concreto da parede. Mas a maioria delas não faz um concreto autodensável. Ela faz um concreto muito fluido que atende as características de adensamento. Mas é importante entender que esse traço tem que estar adequado à realidade. Tem algumas outras questões, como o consumo de cimento, tem qual é esse aditivo, tem também aí a relação água-cimento, então não posso simplesmente colocar água para deixar o concreto mais fluido, e assim por diante. Vale ressaltar aqui, vale a pena a contratação, além da concreteira, de um tecnólogo especialista. A gente tem excelentes tecnólogos em tecnologia de concreto no Brasil. Talvez, não sei se vocês saibam, mas a qualidade do concreto no Brasil é uma das melhores do mundo. É uma coisa assim de se... Legal, então, a tecnologia é muito, muito foda. O que não é o comércio. O comércio, as concreteiras e etc. Aí, a canibalização da própria cadeia ali. Sim, agora os tecnólogos, a gente tem concretos excelentes. Excelentes. E aí eu vou abrir uma brecha também. A cadeia de fornecedores para paredes de concreto, aí eu não falo só das concreteiras, eu falo das formas, eu falo das caixinhas elétricas, do eletroduto, dos kits, da cadeia inteira de concreto no Brasil, também é uma das melhores do mundo. Então, hoje, eu recebo solicitações sobre parede de concreto do mundo inteiro, para vocês terem ideia. Eu já recebi do Irã, recebo recorrentemente da África, recebo também dos Estados Unidos, mas a dificuldade lá é porque eu não tenho uma cadeia de fornecedores de insumos tão quão evoluída aqui no Brasil. Então, esse é um desafio nosso, e aí está um mega mercado. Lembrar que lá fora a gente vende em dólar. Então, exatamente. E agora, mais do que nunca, isso tá valendo a pena, né? Inclusive, vou abrir, vou dar um spoiler aqui, já que você vai ficar aqui pouquinho tempo. Uma das nossas vertentes é transformar o nosso curso num curso internacional.
tanto em língua espanhola, hispânica, e em língua inglesa também, em inglês também, para mostrar o que o Brasil está fazendo. Isso é importante a gente se posicionar nessa maneira, como você falou aí, porque é exatamente, cada país tem suas particularidades construtivas. Você deu o exemplo de wood frame nos Estados Unidos, porque até por causa do conforto térmico. E aqui a gente constrói concreto há muito tempo, e é a nossa metodologia mesmo, onde a gente, de fato, a obra aqui já remete a isso, né? Concreto armado. Então, assim, é um posicionamento que é importante, agrega valor à toda a construção civil como um todo. E Danilo, deixa eu te perguntar duas coisas. A primeira, você falou das especificações aí que são voltadas de todos esses insumos para a elaboração do método construtivo parede de concreto. E aí a gente está falando de tudo, eletroduto também, são eletrodutos exclusivos para esse método, toda a cadeia de materiais que são próprios para a parede de concreto. Especificamente do eletroduto, já existia um eletroduto mais reforçado. Sim. Então, a gente utiliza um eletroduto reforçado. Normalmente, dependendo do fabricante, muda de cor, mas normalmente é o eletroduto laranja. O laranja, isso. Agora, a caixinha elétrica, por exemplo, eu tenho que concretar, ela tem que ficar ali e o concreto não pode entrar lá dentro. Então, eu tenho já caixinhas de concreto específicas para parede de concreto. Não que eu não possa fazer na obra, mas a gente já tem. Inclusive, a gente já tem empresas que fornecem o kit do chicote elétrico. E aí eu consigo concretar com o fio no lugar. Então, a gente tem o chicote elétrico. A gente sabe também que para instalações hidráulicas, o PEX, que é, na verdade, uma mangueira mais rígida do que a convencional, mas é uma mangueira mais flexível que o tubo de PVC tradicional, também é interessante, tanto externamente quanto embutido na parede através de uma bainha, a gente chama de tubo bainha, mas é parecido com um eletroduto, para substituir as instalações hidráulicas. Perfeito. Então a gente tem aí uma evolução. Perfeito, muito bom. E aí eu acho que outro ponto de atenção que você vê como é integrado é que, na verdade, assim, como você falou, é uma estrutura monolítica, né? E a parede de concreto, depois que ela está pronta, ela está no lugar. Então, hoje o que a gente vê muito é justamente aquela questão do déficit em projetos, né? Aquela informação que chega para o executor fazer a obra de fato. Então, assim, a gente tem muito problema de projetos mal dimensionados, caixas no lugar errado, projeto aí eu falando de elétrica, hidráulica. Mas, então, assim, para a parede de concreto, mais do que nunca, por ser uma estrutura monolítica, até vi o Danilo falando aqui, outro Danilo, um parceiro, falou, pô, é o inimigo número 1 das empresas de reforma. Então, justamente assim, você não tem uma trabalhabilidade depois que está pronto, na construção, no método construtivo. Então, mas aí, investir em projetos previamente é importante também, né? Mas olha que interessante. A gente já parte da premissa que fazer o errado não pode. Tá, beleza. Ou errar não pode. Mas a gente parte também da premissa que, então, a gente está acostumado com fazer errado. Isso. Nós estamos acostumados a fazer Exatamente. errado. Quando um cara chega para mim, Danilo, mas na parede de concreto é difícil quebrar. Porra, mas se tiver uma tubulação entupida, exato, ou uma tubulação com vazamento hidráulico, você não vai ter que quebrar do mesmo jeito? Sim. Então, isso é um ponto. Outra coisa, a gente não utiliza as ferramentas corretas. A gente não utiliza as ferramentas corretas. Claro que é mais dispendioso, é mais complicado quebrar o concreto de 25 MPa. Claro, claro. Mas eu também tenho que partir da premissa que eu tenho que fazer direito. Sim, claro. Eu tenho que fazer certo. Eu tenho que fazer certo. Então, é obrigação mínima minha. Não errar a caixinha, colocar os circuitos na posição correta, testar a tubulação de hidráulica se ela for embutida no concreto, antes de eu entregar para o meu cliente, testar com a pressão real, obedecer as recomendações da norma brasileira, obedecer as recomendações da norma. Se eu faço direito, a chance de dar problema é mínima. Aí, já pegando o gancho do amigo aí que acha que a parede de concreto é também o inimigo da reforma, está errado. Primeiro, claro, eu não vou poder sair quebrando as paredes. Eu não posso sair. Se é uma parede estrutural, falando agora de casas, eu tenho que, obviamente, trazer ali um calculista estrutural específico. Parede, se eu tirar, o que eu tenho que fazer? Então, não é impossível. Começa por aí. A mesma coisa do cara que vai executar.
de preferência quem já tem uma experiência na parede de concreto. E também, se eu pensar na etapa de projeto, nas possíveis reformas, eu posso, no próprio projeto, considerar uma ou duas, sei lá, alguma parede não estrutural. E aí, essa parede pode ser demolida sem problema nenhum. Sei lá, então, já pensar nessas possibilidades de layout no empreendimento, na viabilidade. Já pensa no projeto. Sim, eu vou colocar essa parede aqui, esse corredor aqui, ele vai morrer numa parede. Bom, eu sei que o cara vai abrir essa parede aqui para fazer um cômodo lá no fundo, etc. Eu já calculo essa parede como não estrutural, e aí ela nem tem aço dentro, depois eu só tiro ali, beleza? Ou muito comum também, cozinha americana, não cozinha americana, essa parede também não é estrutural. E alguns, no prédio, obviamente, no prédio eu não vou poder fazer isso, mas no prédio eu também posso pensar desta forma. Eu posso ter ali algumas paredes inexistentes ou não estruturais. E é muito comum também no prédio eu ter apenas as paredes externas e o banheiro em parede de concreto, o resto é drywall. E aí eu tenho o steel frame, eu tenho aí uma liberdade de projeto grande. Então isso é um impeditivo? Ele é um impeditivo, mas a falta de conhecimento ali, o entendimento, ou até da própria empresa que está fazendo, atrapalha. Então eu consigo diminuir esse aspecto de não alterar com esses itens que eu disse. E desmistificar também, né? De assim, não pode quebrar, não pode fazer, se fez é impossível, né? Porque leva-se muitas estigmas, jargões, que não, se é concreto, não tem como fazer. E foi isso também que foi o objetivo até da pergunta, no sentido de, mas tem que estar atento ao time de projeto também, você tem que saber quem você está colocando previamente, se o projeto está preparado para atender essa metodologia construtiva. Não é só a execução da obra ali. Né? Não é só você botar a forma e botar o concreto. Isso começou antes, né? Tem que pensar ali na cadeia com o projetista, com o time que vai fazer ali os projetos complementares e arquitetônicos e tal. Ô Danilo, deixa eu te perguntar em relação à mão de obra efetivo, né? Na obra. Qual, assim, a redução disso? Porque com certeza você reduz, né? Você tem uma métrica assim? Claro que, né? Nada muito exato. Eu não tenho mais, por exemplo, carpinteiros, armadores e pedreiros. Eu tenho uma equipe de montadores. Essa equipe de montadores tem ali 2 ou 3, não necessariamente de carreira, que fazem um trabalho de armação, que fazem um trabalho de instalações. Mas é tudo tão padronizado e tudo tão assim industrializado que a gente pega alguém que consiga fazer aquele serviço e treina ele para ele fazer sempre a mesma coisa. Mão de obra especializada. Vou contar uma história. Né? É especializada, mas não é difícil de especializar. A galera acha que tem medo, mas não é difícil. Ó, você vai colocar essa tela nessa posição. Essa tela é a número 1. Ela vai aqui todas as vezes. Pô, não é difícil isso, né? Não é complicado. Aí eu vou contar 2 histórias para vocês. A primeira é o meu primeiro contato com a parede de concreto, que foi lá em 2010. Eu moro em Uberlândia hoje, em Uberaba, na Rodobens Negócios Imobiliários. Rodobens, em 2010, era uma das 5 maiores incorporadoras do Brasil. Tinha 70 canteiros de obras em grandes quantidades, condomínios horizontais, acima de 500 casas cada condomínio, todos em parede de concreto em 2010. A norma de parede de concreto no Brasil é 2012. E eles já faziam parede de concreto em 2010. E eu caí de paraquedas como engenheiro residente dessa empresa. E uma empresa fantástica, por sinal, que eu tenho bastante saudade, inclusive, onde eu aprendi muito, aprendi quase tudo que eu sei hoje lá. Aprendi como fazer e também aprendi como não fazer, como a gente aprende em qualquer trabalho. Mas eu cheguei lá, era um condomínio de 714 casas. Essas casas eram geminadas, 50 metros quadrados cada uma, de 2 em 2. E aí eu tinha uma forma que perfazia a parede desse conjunto geminado de 2 unidades habitacionais. Na época não era laje, era forro de gesso. E também não tinha, não sei como chama aí, você está no Nordeste, né? Isso, em Salvador. A empena. A empena, que no nosso caso aqui chama oitão ou oitão. Então não tinha, era só as paredes mesmo. E aí eu comecei a olhar lá, e eu tinha 12 colaboradores. 12 colaboradores de uma empresa terceirizada que desmontavam e montam essa forma e concretavam uma vez por dia.
Só que aconteceu o seguinte, em agosto, se eu não me engano, de 2010, que é um mês um pouquinho mais longo, a gente concretou todos os dias úteis e mais um sábado lá. Então a gente concretou 26 vezes no mês. Então, com 12 colaboradores, a gente construiu e concretou 52 casas. Então, com 12 pedreiros ou 12, provavelmente a gente não teria construído Se você claro, conseguir, prepara que você... Eu não fiz a casa pronta. Sim. Eu não fiz a casa pronta. A gente fez as paredes. A gente fez as paredes. Só que paredes que não precisavam ser rebocadas. Então a gente reduz drasticamente. Então hoje, falando aí, respondendo exatamente a sua pergunta, hoje a gente tem na linha de frente ali, vai depender um pouquinho da tipologia de forma, mas vamos pegar uma casa de 50 metros quadrados. Se a tipologia de forma for uma forma mista de plástico com travamento metálico, para concretar uma por dia, 90% das vezes, depois de uma curva de aprendizagem, você vai precisar de 8 a 10 profissionais, 2 na armação e instalações elétricas e hidráulicas. Se for uma forma de alumínio, eu consigo reduzir isso para 6 a 8 colaboradores na forma. Assim, a mesma coisa num prédio. Eu tenho 2 formas que fazem 2 apartamentos, então eu tenho 6 em cada um, 12, mais 4 armadores, 16, mais elétrica e tal, 18 a 20 colaboradores para fazer aí uma 2 redução apartamentos por significativa, dia, né? Aproximadamente. E aí você, dois ganchos interessantes aí, 2 linhas que eu queria desenvolver rapidamente. Eu acho que a gente não precisa se aprofundar muito nessa, mas assim, de cara a gente já vê, até com os exemplos que você deu, que é um método construtivo também, quando a gente está falando de escalabilidade, né? Casas, claro que atende também um alto padrão, mas eu acho que você tem que ter um certo volume de obra associado aí, para a gente justificar o custo. Aí eu quero sua opinião sobre isso, tá? Porque tem essa associação. E outra coisa, eu queria que você desenvolvesse mais os tipos de forma existentes para esse tipo de método construtivo, né? O que a gente tem no mercado hoje que possa atender essa necessidade? Essa questão da escala na parede concreta, ela vem de encontro exatamente com o custo da forma. É uma forma cara. Só que a cadeia de fornecedores nos últimos nós estamos aí com quase 9 anos de norma, ela vem quase 9 anos, né? 8 anos de norma, ela evoluiu bastante. Eu passo. Eu tenho vários tipos de forma, algumas vendem, outras alugam. E todas elas que alugam com prazo mínimo. Algumas alugam com prazo mínimo de 6 meses, outras alugam com prazo mínimo de 2 meses. E aí, talvez, no alto padrão, alugam com mínimo de 45 dias. E aí começa a dar viabilidade para quantidades menores. Então, o custo da forma não é o impeditivo. É a falta de conhecimento desses fornecedores que é o impeditivo. Hoje, no Brasil, a gente tem aproximadamente 15 a 16 fornecedores de forma para parede de concreto. Desde empresas tradicionais de forma, e de empresas de fora e de empresas novas. O que é pouco ainda. Se você pensar no tamanho do Brasil e na nossa cadeia de construção, 15, 16 são... Mas a galera não conhece, a galera conhece mas não conhece, exato. Não conhece os tipos. Então eu tenho, aí já entrando na pergunta da tipologia, eu tenho forma apenas de madeira, eu posso fazer uma forma de madeira. Eu tenho forma de madeira com travamento metálico. Eu tenho uma forma de plástico inteira de plástico. Eu tenho uma forma de plástico com travamento metálico de diversas formas. Tem um sistema misto, tem um sistema parecido com o mais tradicional. Eu tenho uma forma metálica de aço. E tenho a forma a mais famosa, que é a forma de alumínio. A gente tem alguns fornecedores, tanto colombianos quanto... Isso que eu ia perguntar, tem a queridinha aí? A queridinha... Fala a queridinha do Danilo aí, qual é a forma que você prefere para executar? Eu tenho várias. Se eu for escolher uma forma de alumínio hoje no Brasil, vou dar um jabá aqui, eu não poderia fazer isso, tá? Mas eu tenho aí 4, 5 nomes aí. Eu tenho a empresa SH, que é uma empresa brasileira de 50 anos. Eu tive a oportunidade de treinar o time técnico e comercial da SH lá no Rio. Bacana. E é uma forma de alumínio excelente. A gente tem uma empresa colombiana, já tem fábrica no Brasil, que é a Forza, uma excelente forma também, que eu gosto bastante. A gente tem também uma forma coreana, que eu acho um must, pena que está em dólar, que é a S-Form, e tem também algumas outras, tem SF, tem outras. E a forma mista que eu mais gosto bastante de utilizar, é a forma da Metro Modular, lá de Piracicaba, que é uma forma de plástico com travamento metálico.
essa aluga com um prazo menor e eu consigo viabilizar pequenos empreendimentos. Resumindo aí, tá? Porque eu sei que vocês vão perguntar isso. Eu consigo dar viabilidade para a parede de concreto hoje, eu, Danilo, através do que a gente aprendeu nos últimos 10 anos aí, acima de 15 a 20 unidades no Minha Casa Minha Vida. Em alguns casos eu fiz menos, 12 unidades. E uma unidade no alto padrão eu já consigo dar viabilidade. Quando eu falo para vocês eu consigo dar viabilidade, eu estou dizendo que o custo ficou melhor ou igual ao custo da alvenaria convencional, só que com uma produtividade altíssima. Eu não estou nem considerando os ganhos indiretos, que é, se eu tenho menos prazo de obra, eu tenho menos salário de engenheiro, menos água, energia, menos internet, indireto, menos resíduo, enfim. 70% menos resíduo. Então, se eu gastava 100 caçambas, agora eu vou gastar 30. Então, aí não tem como. Ganha. Sim. Então, desmistificando um pouco, é isso que a gente tem no mercado hoje. E aproveitando aí, no meu curso, eu falo os valores. Eu falo os valores dessas formas e ensino a galera a fazer análise de viabilidade. E já eu quero saber como é que faz para fazer esse curso seu aí, para você deixar esse recado aí para a galera que segue a gente quer saber mais. E assim, só em relação a essa questão da tipologia, então a questão de decisão é por fornecedor ou o método, ou o tipo de forma, né? O material envolvido, tem um modelo de decisão, para esse tipo de obra, é isso. Tem um modelo de decisão que você precisa, não, esse tipo de obra tem que ser forma tal, esse tipo de obra tem que ser forma tal, ou não? Sim. Não, não é a tipologia da obra, mas sim as características específicas do projeto em si, do empreendimento. Hoje, os parâmetros que a gente usa aqui na consultoria, e uma coisa que a gente faz muito aqui, a gente faz muita análise de viabilidade. Tipologia de forma, custo do concreto, porque o mesmo concreto autodensável que em Uberaba custa R$280, em Tumbiara, que é 250 quilômetros, custa 380. O custo do concreto, mão de obra disponível e a quantidade de unidades. Esses os parâmetros que a gente utiliza para poder fazer a análise de viabilidade. Bacana. Então, quebra de novo mais um mito aí que é inacessível e dependendo do tipo do seu empreendimento aí, até para a questão de investidores, né? Porque a gente está falando na visão de execução de obra, mas tem a visão também de investimento, né? Investidor Sim. empreendimento falando dessa de construção civil. Falando dessa visão de investimento é muito importante porque o meu dinheiro volta antes. É simples isso. Quando um investidor chega para mim, por que eu vou escolher a parede de concreto? Porque o seu dinheiro vai voltar antes. E o risco de dar problema no meio do caminho, né? Porque se o método ele é mais amarrado, você tem uma variabilidade menor no canteiro, você provavelmente está lidando com um time mais técnico que sabe o que está fazendo, então a chance, inclusive, desse investimento retornar da maneira que você esperou, ele é mais garantido. Então isso aí é bacana. Cara, show de bola. Acho que a gente abordou bacana. A gente está chegando aqui no final, passa voando aí. Os caras estão caindo matando aqui. Caindo matando. Você falou o nome, vamos te vincular já, falar que você... dá o cupom de desconto aí, usando o Danilo. O Eduardo Lopes, que é o vendedor da Forza, mandou um Forza aqui. O Janilson SH, e agora vai. Ou seja, galera, inclusive os caras estão aqui na live. Se tiver interesse, já entra em contato aí, já movimenta, porque é muito bacana. Eu acho legal. A ideia nossa também é bem parecida, o propósito com que você trouxe até da questão do Reacelera, é trazer essas informações mais claras e pela visão de quem de fato está aplicando isso no mercado. E aí, Danilo, bom, acho que o tema parede de concreto, para 1 hora a gente conseguiu varrer bacana ele, ficou bem claro para mim, eu acho que para todo mundo que está assistindo. Depois vai ficar gravado, a gente faz um resumo dessa live, manda para o pessoal. E eu queria ouvir agora uma questão pessoal sua, como engenheiro civil, até um acalento ou o soco na cara que muita gente vai precisar nesse momento aí para a nossa postura no mercado agora. Eu acho que assim, eu acho que a gente não pode aceitar, todo mundo tem gente, esse ano acabou, esse ano já foi. Isso me dá como que já foi, cara? Você tá jogando a toalha agora em maio, sabe? Tem coisa pra caramba aí que você pode fazer. Vamos pra cima, se desenvolver, se capacitar. Tá na hora, inclusive, da gente ser o engenheiro e resolver os problemas que a gente é pago para resolver, entendeu? Então, qual a sua visão aí em relação à engenharia e à recuperação desse cenário econômico?
Tá. Primeiro ponto, eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Sim, E a galera claro. eu vou falar um negócio aqui, inclusive eu tenho uma assessoria de imprensa, eu escrevi um artigo esses dias, aí esse artigo tinha a possibilidade de ir para certo jornal aí, que eu não vou dizer o nome, e aí eu pedi para elas, não manda para esse jornal, porque não é porque eu não quero que eu não quero que ir para esse jornal, não é que eu não quero Uhum. que a galera leia. Tá saindo, inclusive, agora uma nova série no meu canal, aqui no meu Instagram, que chama Na Estrada, com Danilo Lorenzeto. E é Bacana. um vídeo gravado, é um IGTV, é um formato meio parecido com o YouTube, 10 minutos, um pouquinho mais, onde eu estou falando sobre tudo. E o primeiro vídeo do Na Estrada, que deve sair entre amanhã e depois, fala exatamente sobre isso. Uma condição, na minha opinião pessoal. O primeiro ponto é o seguinte: tá todo mundo no mesmo barco. Então não só eu que estou ferrado, é todo mundo que está Verdade. ferrado. Sim. Eu tenho a opção de olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Claro, não são tudo flores. É difícil, é bem complicado, porque envolve tudo. Então, por exemplo, Sim. a venda dos apartamentos, eu que trabalho com construção civil imobiliária, a venda é uma coisa mega complicada agora. Primeiro, porque a galera perdeu o emprego, e segundo, que o cara que está ali na dúvida, ele não vai querer fazer um compromisso de 30 anos com financiamento. Então, isso acaba influenciando nas obras. Então, os lançamentos foram postergados. Eu li uma notícia hoje que 79% das construtoras e imobiliárias decidiram postergar os lançamentos dos novos empreendimentos. Isso é um problema, porque aí vai em Sim. uma reação em cadeia. Posterga a compra dos materiais, posterga a Uma contratação da mão receita de obra. previsível ali, ela já deixa de existir na Não, hora. mudou. E a gente tem que lidar com isso. Essa galera tem concentrado no quê? Essa galera tem concentrado nas obras que já estão assinadas com os bancos. Então, o foco total que está dando sobrevivência para essa empresa é isso. E aí, beleza. E aí, depois que a gente teve um decreto, no começo a gente não tinha muito a ideia de como ia acontecer, decretos estaduais diferentes e tal. Hoje a gente já entende que a construção civil é um serviço essencial. Então as obras estão rodando. Sim. Rodando e devem seguir as recomendações da OMS. Então a própria Aqui não. CEBIC, Aqui a a, obra a, não está rodando. aí não tá, tá parada, Não. parada, parada. Está parado. O próprio Parado. CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria de Construção, lançou uma cartilha com as recomendações da OMS. Ó, Além de bacana. tudo, obviamente, que etc. e tal, a nossa preocupação é com o ser humano, é com o colaborador. Eu tenho que me preocupar com ele. Eu tenho que me preocupar com ele. A minha primeira pergunta, assim, a hora que a gente parou, foi: a gente tem dinheiro para pagar o salário da galera até com. Foi a minha primeira pergunta. Eu não consigo pagar o salário, mas eu consigo sustentar ele em casa. Se ele vier trabalhar, eu consigo dar condições de trabalho para ele de tal forma que ele consiga desenrolar, sei lá, álcool gel, máscara, medir a temperatura, afastar a galera da zona de risco, obedecer o distanciamento, escalonar horário, etc. Eu consigo? Consigo, vai diminuir a produtividade, mas eu consigo. Então a gente vai tocar. Mas das obras assinadas. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é o seguinte, que toda vez que eu tiver uma crise, eu tiver uma situação complexa, e toda vez que eu olhar para dentro de casa, que eu olho para dentro da minha obra, que eu olho para dentro do meu projeto, que eu olho para dentro da minha empresa, que eu olho para dentro da minha vida, eu tenho muita coisa para arrumar. Eu tenho muito mais coisas para arrumar antes de reclamar especificamente da crise. De capacitação, é um momento de lições aprendidas, é um momento de investir no BIM, é o momento de eu melhorar o meu orçamento, é o momento de eu melhorar o planejamento, de capacitar a minha equipe. Tem milhões de cursos online gratuitos aí, não precisa ser um curso pago, um monte de informação na internet. É uma oportunidade de melhoria de performance. A crise é uma alavanca. Tá? Tem uma frase de um cara, acho que é um poeta italiano que eu vivo falando, que é: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Sim, É agora que separa os meninos dos homens. exatamente. Mas eu não quero ser soberbo, arrogante ou prepotente aqui. Nós estamos vivendo algo que nós nunca vivemos. Então Não tem todo mundo vai base, sofrer. parâmetro, né? Sim. Todo mundo vai sofrer. É diferente de uma crise econômica tradicional, do mercado, que vai e volta. Mas aí a gente tem um outro acalento. Da mesma maneira, eu sei que uma hora vai passar. Sim. Uma hora vai passar. E aí tem a retomada. E a preocupação na galera é a velocidade da retomada. Por outro lado, por essa importância grande da construção civil no PIB nacional,
há aí muito provavelmente programas governamentais para impulsionamento de obras públicas e obras de infraestrutura. Então vão acontecer impulsionamento e investimento de grana em obras de infraestrutura. Então é um outro cenário. Não é o meu ramo, mas é um outro cenário, é uma maneira de retomada. A minha dica é para as empresas: saiam na frente, entendam a velocidade de retomada. Se o custo da retomada for rápido, esteja preparado para essa rapidez, porque aí quem chega primeiro bebe água fresca. Beleza? Acho que era isso, um recadinho básico. Show de bola, cara, perfeito. E assim, o que eu também prego muito isso e defendo que assim, o problema é coletivo, não tem base, não tem parâmetro, a solução ela vai ser coletiva também. Então, Danilo, obrigado. Sim, fala, ó, temos 2 minutos. Quer dizer que tem um curso seu rolando aí? Como é que é? Tem, no próximo dia 13 de junho, 13/6, um sábado, a 8ª edição do nosso curso online e ao vivo, do curso de parede de concreto. Lá a gente fala sobre tudo. Aprender a fazer isso que a gente conversou aqui. Tudo, detalhadamente. A gente não tem mimimi lá, desde os problemas do custo da forma, onde que vai, faz isso, faz aquilo, e a gente ensina a galera lá. Esse curso fica gravado e disponibilizado para a galera que comprar. E eu vou dar um desconto aqui para a galera que está assistindo a live. Vou escrever aqui, ó. Então, pronto. Utiliza o cupom Parceiro20. Utiliza esse cupom de desconto aqui, ó. Parceiro20 tem 20% de desconto. Fechou. Então, Danilão, muito obrigado. A gente entra em contato. Acho que tem muita sinergia aí nas atividades que você está desenvolvendo, no que a gente está fazendo aqui também. Vamos levar esse conhecimento para a galera. Obrigadão por esse momento, essa disponibilidade, sempre um cara parceiro, levando a verdade da construção e a técnica bem feita e bem executada. Então, valeu, muito obrigado. Valeu, galera que assistiu. Tira um print aí, galera. Tira um print aí. Tira um print, posta nos stories se fez sentido. Publicar. Aí, ó. Isso aí. Danilão, valeu, meu irmão. Um abraço, velho. Valeu. Um abraço. Tchau, galera. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.